Voltamos com o Biografia, conversando com o Eduardo Veríssimo, vereador eleito pelo Partido Progressista, que a gente segue sabendo um pouco mais de sua trajetória profissional e política. Bom, vereador, voltando à nossa questão do Garratim, né? O senhor vinha contando como foi a gestão, como foi gerenciar isso, e agora a gente quer saber a respeito do projeto Artes Marciais para Todos. Como é que está esse projeto? Como foi a criação dele? O que envolve, objetivos? O projeto, na verdade, ele desencadeou entre muitas coisas na minha vida, entre todas as que desencadeou é a vontade de fazer a diferença dentro da sociedade. E aí eu posso dizer que também foi a iniciação política na minha vida, né? Eu fiz uma cadeira na Faculdade de Educação Física e daí eu vejo a importância que tem uma faculdade na vida de uma pessoa, de alguém que almeja ser melhor, onde lá existia um projeto dentro, onde eles tratavam de crianças em alta vulnerabilidade e de crianças especiais. E eu fui... Dentro dessa cadeira, eu pude atuar por um período junto com ambas os grupos de crianças. E depois desses 6 meses, eu ampliei essa minha oficina junto com a faculdade durante mais 1 ano e meio. Porque eu achei que aquilo era de suma importância, a minha contribuição para as crianças e também para o meu aprendizado junto a elas e junto à minha história que seria dentro da educação física. Então, ao final desses 2 anos, onde eu trabalhei junto a essa oficina dentro da universidade, eu me propus a trazer isso para Bento Gonçalves. Então, quando eu cheguei aqui, a gente fez um mapa da onde poderia atuar isso e a gente viu que o bairro municipal, especificamente o SEACRE Carrossel da Esperança, que ele na época era desenvolvido dentro do Salão da Comunidade, isso exatamente 10 anos atrás, ele precisava de oficinas, de lutas, de esportes, existia uma oficina de artesanatos e de dança, e na área esportiva não tinha. Então, nesse momento, a gente começou desenvolver um trabalho junto ao Muay Thai, dentro. E as crianças logo gostaram, porque a luta, né, era algo diferente, algo que eles não tinham. Mas houve reclamações, né? Houve reclamações porque as crianças se batiam, se empurravam na hora do intervalo, enfim. E aí a gente, na época, subentendeu que isso seria por causa da luta. Então a gente trocou a modalidade, colocou a modalidade de jiu-jitsu, que a modalidade de jiu-jitsu ela não tem golpes traumáticos, não tem socos, não tem chutes, né? E as crianças continuaram se batendo, se empurrando igual. Então não era o problema da modalidade. Mas enfim, isso aconteceu e a gente trabalhou durante 3 ou 4 anos junto com essas crianças, especificamente no jiu-jitsu, e o resultado ele foi muito positivo, muito. E depois disso foi se expandido para outros núcleos? Hoje quantas crianças estão envolvidas? Na verdade, o resultado disso foi que todas as crianças que faziam modalidade, elas continuavam. E aí as professoras, as gestoras, as coordenadoras de cada SEACRE pediram para que isso acontecesse. E também isso despertou dentro da organização da Garratim uma vontade de vários professores também fazerem essa atividade, porque então entenderam que essa era uma contribuição espontânea e necessária para que aquelas crianças tivessem uma ajuda na educação, uma ajuda no desenvolvimento delas como pessoa no futuro. E aí então os núcleos acabaram se espalhando por 9 lugares da cidade de Bento Gonçalves. Hoje a gente atende em torno de 500 crianças, já chegamos a mais, já chegamos a 600 e pretendemos dobrar esse número, né, com o tempo. Porém, a gente passa por uma reformulação e uma condição que vai poder no futuro, então, agregar mais dentro do projeto Arte Marcial para Todos. Hoje ele se trata de 2 modalidades, que é
o jiu-jitsu e o muay thai. Porém, a gente quer ampliar isso no futuro, que tenha junto com ele judô, que tenha junto com ele capoeira, que taekwondo, que englobe todas as artes marciais existentes na nossa cidade. Porque a gente entende que a arte marcial, ela descende de militarismo. Mas o militarismo, a parte do militarismo que a gente quer introduzir nas crianças é a disciplina e a conduta de convivência com as outras pessoas. Para nós, esse é o principal ponto da arte marcial, além do benefício físico, da saúde intelectual que ele tem, que ele atribui a essa criança. A gente quer, dentro desse projeto, poder ajudar os pais a conduzir essa criança, esse adolescente, a um futuro promissor e que ele seja um campeão, não só dentro do tatame, mas na vida dele. O senhor também tem projetos sociais, ações sociais, como é exemplo do Natal Feliz. Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto surgiu, e aí eu me permito falar de um colega hoje na Câmara, mas que é de há longo tempo, o Gustavo Esperotto. Também 9 ou 10 anos atrás, quando eu iniciei no municipal, a gente entendeu que aquelas crianças não tinham um Natal ou não conseguiam ter um brinquedo. Então a gente pegou uma caminhonete na época dele, fizemos uma arrecadação, eu e ele, de brinquedos, e a gente desceu lá para entregar, né? Na época foi muito ruim, porque a gente voltou, sentamos na igreja redonda, na praça, e começamos a chorar. Porque nós tínhamos cerca de, sei lá, 150, 200 brinquedos, e naquela fila, no mínimo, tinha 500 crianças. E elas ficaram sem brinquedos. A gente foi, inclusive, insultado por alguns de dizer que não tinha mais brinquedo para as outras crianças. Mas a gente não esperava que era tanta necessidade. Então, naquele momento, eu e o Gustavo, a gente se propôs a que nunca mais faltassem brinquedos. Então, fazem 10 anos que, pela nossa grata satisfação, a gente se encontra em todas as vésperas de Natal e a gente tem essa campanha que se chama Natal Feliz. A arrecadação ela é feita por todo ano, dentro de doações de colegas. Exemplo, os colegas, amigos fazem aniversário e não pedem presente, pedem um brinquedo. Eventos esportivos, o qual a gente acaba ajudando a organizar, então a gente pede a doação. E na véspera, então, a gente veste um da equipe ou da academia a qual a gente participa de Papai Noel e a gente entrega. A gente tem entregue na véspera de Natal de 3 a 4 mil brinquedos, além de alimentos, que a gente fala de cesta de Natal, que a gente entrega para aquelas famílias que realmente passam alguma dificuldade até na alimentação. Então a gente está prestando essa assistência e é algo que hoje, eu falo até por ele, o nosso Natal não é Natal se essa campanha não existe. Eu até me permita, vereador, o senhor até se emocionou nessa questão da primeira frustração de não conseguir, num primeiro momento, no início desse projeto Natal Feliz, os brinquedos para as crianças. Eu lhe pergunto também, fazendo um gancho aí, em relação ao esporte, vendo o resultado, né, dessas crianças com essas oficinas nas artes marciais e esse projeto de ação social. Para a tua vida, o que tu leva de experiência, como ser humano, essa questão toda? Eu acho que esse é um dos grandes propósitos de estar aqui hoje na Câmara de Vereadores, né? O propósito é alavancar tudo isso, conseguir beneficiar os que mais necessitam e ajudar os colegas vereadores, a Câmara, fazer uma política diferenciada, uma política de resultado, onde a gente possa ajudar as crianças, possa ajudar os idosos, possa ajudar os adultos a ter uma condução e uma esperança de dias melhores. Porque o que a gente entende, olhando as crianças no projeto, é que se você der uma opção dele de ir para a praia, porque ele fez um trabalho bem feito, ele não vai ter como ficar na praça fumando maconha. Ele vai estar lá praticando o esporte, praticando a arte marcial, praticando uma atividade do bem, porque ele vai compensar. Teve crianças ao qual a gente faz um passeio gratificante às crianças por terem passado de ano, por terem escovado os dentes, por terem respeitado a família, que a gente leva as crianças por um passeio, ou na praia, ou algum parque, que eles passam um ano inteiro esperando.
e que muitos conheceram a praia e conheceram outra cidade através disso. Então aquele pequeno estímulo que para nós é uma coisa normal, viajar e passear, para uma criança muda a vida. Então a gente entende que se a gente conseguir fazer uma política progressiva, uma política visionária, a gente lá no futuro a gente vai criar uma sociedade que tenha respeito, que tenha honra, que tenha moral, que tenha humildade e que cuide da nossa família que também está crescendo junto com ela. Esse foi o que lhe impulsionou a ingressar na política, de certa forma. Essa vontade de melhorar e aprimorar cada vez mais, dando melhores condições a essas pessoas. Vereador, agora eu lhe pergunto, como foi o primeiro contato especificamente durante a primeira experiência de campanha, né, para chegar até ao Poder Legislativo? Na verdade, se você me pedisse isso há um ano, deixa eu dizer, um ano atrás, eu diria que eu não ia ser vereador, né? Então, isso eu atribuo a pessoas que estão, amigos, que estão perto e estão dentro da política, que começaram a me colocar, plantar uma semente dentro de mim, que de certa forma eu já fazia política. Eu participei no Conselho Municipal de Esporte como conselheiro municipal durante 8 anos, desde a sua formação. E isso me fez entender que as políticas formadas dentro do município, elas podem sim atender a comunidade de uma maneira, não só as necessidades, mas sim de uma maneira preventiva, o que vai fazer que lá no futuro a gente não precise mais remediar, porque isso já foi prevenido. E me chamaram, me fizeram um convite para mim concorrer a vereador, e eu de certa forma inicialmente neguei. Então eu comecei a conversar com pessoas que têm discernimento, que sabem, que já vivenciam isso, e eles começaram a me dizer, não, acho que você é uma pessoa que tem a capacidade. Então eu fiz um estudo sobre isso na minha vida toda e achei que essa era um ponto, era um desafio que fazia parte pelo menos da minha vida em 4 anos. Então, como a gente dá luta, né, é atleta, não gosta de perder, a gente fez de tudo para estar aqui e aqui estamos. O senhor assumiu como vereador e de cara foi eleito vice-presidente da Câmara de Vereadores. Como você encara também esse desafio agora? Isso também foi uma surpresa para mim, porque até então eu entendia que eu teria que entrar, entender o processo, entender o sistema, a qual eu, hoje com 30 e poucos dias de casa, ainda a gente não sabe tudo, e eu acho que nunca saberemos, porque é muito complexo, né? Tem muitas coisas que a gente não consegue nem atingir, mas enfim, me veio as colocações perante ao meu partido, perante a atual chapa que estava fazendo, e então eu estudei sobre ser vice-presidente, sobre as atitudes tomadas, junto também aos meus assessores e meu diretor de gabinete, e a gente entendeu que sim, que poderia contribuir junto à mesa diretora, perante as decisões tomadas, as aplicações dentro da casa. E então, nos colocamos à disposição e fomos eleitos. Além da função de vereador, vice-presidente da Casa, o senhor também assumiu a presidência de comissões técnicas permanentes, presidente especificamente na Comissão de Turismo e Desporto, vice-presidente da Comissão de Saúde, membro efetivo da Comissão de Finanças e Orçamento, enfim, são outras comissões técnicas. O senhor, no geral, está envolvido com 6 comissões técnicas permanentes. Sim. Como o senhor pretende conduzir todo esse trabalho? Por isso que eu digo, é um grande desafio. Grande desafio que vai tomar bastante tempo, bastante horas sentado, estudando sobre cada um para poder montar uns pareceres adequados. Vamos sim questionar, indagar os projetos duvidosos, vamos apoiar os projetos consistentes e eu acho, sinceramente, que essa é uma hora de estudo, né? Essa é uma hora de aprendizado, então queremos só acertar, mas se errarmos em algum ponto vai ser não propositalmente, mas com vontade de acertar. Então a gente, a cada dia que sentamos junto com as comissões, que sentamos junto no nosso gabinete, a gente debate formas de sermos melhores amanhã do que somos hoje.
Vereador, para finalizar nosso bate-papo aqui, conhecendo toda essa sua trajetória profissional, pessoal e política, deixo à vontade para considerações e agradecendo desde já por ter aceito o nosso convite. Na verdade, eu quero agradecer, né? Agradecer também a toda a equipe envolvida no trabalho. Quero agradecer ao meu gabinete, ao Wagner, ao Adriano, a Cris, por terem aceitado os desafios. Eles devem em horas olhar para mim e dizer, esse cara é louco, né? Porque todos os dias a gente vem com uma lista de trabalhos a serem feitos, uma lista de desafios que a um certo ponto parecem ser impossível. Mas falando em desafios, eu acho que a vida da gente ela é montada de desafios, e um lutador lá do interior de Bento Gonçalves conseguiu conquistar títulos mundiais. Então eu acho que aqui na nossa cidade a gente pode fazer bastante por ela. Então eu vou ser um sonhador, mas também um batalhador por esses sonhos, como eu fui na minha vida como atleta. Para mim nada é impossível, basta ser vivenciado. Também quero agradecer a minha família, né, minha esposa Fabiane Brum, a minha filha que é o meu suporte hoje, a minha mãe Terezinha, o meu pai, meu irmão, que de certa forma sempre estiveram ao meu lado, sempre me ajudaram. Aos colegas vereadores que hoje me indagam muitas coisas, mas também me dão bastante suporte. E dizer que o vereador Eduardo Veríssimo é um cara que vai buscar muito conhecimento para poder formar muitas coisas positivas, e ele está à disposição de todos, independente de partido, se votaram nele ou se não votaram. Para mim, Bento Gonçalves é a minha casa, e tudo que eu puder e o meu gabinete tiver condições de fazer, dentro do entendimento do bem e possível, nós estaremos à disposição. Muito obrigada mais uma vez, vereador, e sucesso na legislatura. Obrigado eu. E a edição do Biografia fica por aqui. Até o próximo programa.